E aí, pessoal, hoje a gente vai continuar com a nossa série de vídeos sobre a vergonha. Você pode encontrar aqui no canal, tem vários vídeos sobre esse tema. É um sentimento poderoso que todos nós já vivemos, né? A gente vai viver ainda com vergonha. Se você não experimentou ainda uma vergonha muito forte, eu espero que você não sinta, mas se sentir é muito normal, é comum, não tem muito problema em relação a isso. A vergonha, ela é aquele sentimento que faz com que a gente se perceba ou mude a nossa perspectiva, como se a gente estivesse sendo vistos pelo olhar do outro. Então, é muito comum que a gente faça essa projeção e é normal, né? Agora, a vergonha, ela pode ter aí aspectos muito negativos se a gente não se dá conta ou a gente acaba se perdendo ou perdendo o controle sobre ela. A vergonha, por exemplo, ela tem uma capacidade que deixa a gente ruminando aquela situação ou aquilo que a gente viveu. É muito comum que logo depois que a gente tenha aí cometido algum ato, falado alguma coisa, experienciado aí um momento de vergonha, que a gente se sentiu desnudado, que a gente se sentiu exposto, que a gente se arrependeu de ter falado alguma coisa mesmo, que aquela cena comece a ficar repetindo na nossa cabeça, né, na nossa mente. Ou logo depois, ou mesmo, sabe aqueles momentos que você para, você de repente liga o chuveiro, vai tomar banho, ou você está comendo, ou você está andando, ou você parou em alguma atividade e de repente aquela cena retorna. E a gente fica ruminando e pensando com isso e sofrendo com com o que aconteceu, né? Com esse sentimento de vergonha, de repente a gente achar que a gente ficou exposto ao ridículo, ou a gente mostrou algo que a gente não gostaria de ter mostrado, né? De nós mesmos, ou mesmo de algo que a gente nem imaginava que a gente pudesse viver ou falar. Isso é muito comum também. Agora, então, esse aspecto da gente ficar ruminando, pensando, remoendo, é muito negativo e prejudicial a nós mesmos. Isso causa um sofrimento contínuo. E o que isso vai acarretar? Muitas vezes, o nosso isolamento. Não sei se você já passou por isso, mas às vezes a vergonha é tão grande que a gente não quer encontrar mais a pessoa, ou a gente quer dar um tempo, ou a gente não quer mais ir naquele lugar onde a gente viveu essa experiência de vergonha. Então, o isolamento, como consequência aí da vergonha, é muito perigoso, é ruim pra gente, sabe? A gente acaba se isolando, a gente acaba criando um desenvolvimento de uma timidez excessiva. A gente passa a ter medo, receio de se expor, sabe? Mesmo que a gente tenha... Às vezes a gente está numa roda de conversa, a gente lê um livro ou a gente assistiu um filme, coisas simples, mas a gente tem receio de expor a nossa opinião, mesmo que a gente tenha estudado ou vivenciado determinada coisa, né? Então, a gente percebe que essa vergonha que fica ruminando na nossa mente, ela vai ter consequências aí nas nossas atitudes futuras. Então, o isolamento, o desenvolvimento da timidez, uma certa angústia, ou mesmo uma melancolia, sabe? Aquela tristeza da gente ficar remoendo todo o que a gente viveu, o que a gente acha que viveu. Porque muitas vezes, se não a maioria das vezes, a gente está olhando pela nossa perspectiva, é a nossa visão da nossa realidade. A realidade, ela é moldada a partir da percepção de cada um, né? Então, a experiência que a gente teve, com certeza não é a experiência que o outro teve em relação a nós. Ele está vendo com a outra perspectiva. Mas o que a gente faz na vergonha? A gente projeta a nossa perspectiva para o outro. E o outro tem a perspectiva dele, né? Tem a percepção dele ou dela. Então, a partir daí, a gente já pode começar a pensar de formas como a gente pode lidar com a vergonha. A gente tem um outro vídeo aqui no canal, onde eu vou expor aqui um gráfico, onde a gente pode, pelo menos, ter uma visão mais pragmática, assim, mais real, que a gente possa ver aí de formas de comportamento e atitudes que a gente possa ter com vergonha, ou que a gente se sente envergonhado. Claro que nada disso pode substituir, né, ou vai substituir uma terapia, uma conversa, um olhar assim mais aprofundado e mais demorado de si mesmo.
Mas são ferramentas que a gente pode se utilizar aí no nosso dia a dia, quando a gente tiver um pouco mais de tempo, ou que a gente possa encontrar um cuidado para nós mesmos. Então, é bom a gente ficar sempre alerta se essa atitude que a gente passou, o momento que a gente passou, que nos causou a vergonha, ela não está excessivamente se repetindo na nossa mente, sabe? Ou causando esses sentimentos de angústia, de melancolia, de tristeza. Para isso, vale a reflexão, vale o passo que a gente possa dar aí para se livrar disso, de transformar e de perceber que a gente realmente não é o foco das outras pessoas, né? As outras pessoas têm muitas coisas, todo mundo tem muitos afazeres, outras preocupações, outras continuidades da vida. Então, aquele momento específico, ele não traduz o que nós somos para o outro, né? E para a sociedade em geral. É claro que está muito diferente esse momento que a gente vive, um momento de cancelamento, um momento que existe um certo policiamento, quase que um tribunal de costumes, né, que fica principalmente virtualmente, né, no mundo digital, onde existe assim uma constante preocupação no que você fala. Às vezes uma palavra hoje em dia que possa ser interpretada de uma forma diferente pode causar realmente uma perda de reputação, uma perda de trabalho, perda de amizade, mas isso é uma outra questão. Ela está ligada aí na nossa ação, nas nossas atitudes na vida, mas aqui no caso a gente está falando em relação à nossa vergonha, como que isso poderia ser trabalhado em nós. E todas essas questões, né, desse excesso de policiamento, de julgamento, de cancelamento, é uma outra reflexão que a gente pode ver, mas de atitude em relação à vida mesmo, e não no sentido de vergonha, sabe? De a gente se anular, né? A gente se isolar em demasia, a gente ficar melancólico demais, triste demais, receoso demais. Tudo isso está ligado a outras coisas, como culpa, ressentimento, mágoa e outros sentimentos, né, que se relacionam com a vergonha e com a nossa atitude de viver. Então, aqui no canal tem outros vídeos sobre a vergonha. O próximo, de acordo aí com o nosso cronograma, mas dependendo de como você vai assistir, antes ou depois, a gente vai expor um gráfico. Você pode procurar ali, aqui no canal, esse gráfico que pode ajudar a gente a lidar com a vergonha, ou pelo menos refletir quais são os comportamentos que causam mais vergonha em nós mesmos e como que a gente pode, de repente, trabalhar com isso. Sempre lembrando que isso não substitui a terapia ou uma conversa mais profunda que a gente pode ter aí com nós mesmos ou com algum profissional, terapeuta, psicanalista, psicólogo, psiquiatra e todos os outros profissionais de saúde que cuidam da nossa mente. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que de alguma forma ele possa te ajudar e a gente se vê num próximo. Um abraço e até lá!